Se vós quiserdes, vós vos salvareis. Barônio lembra que Juliano, o apóstata, depois de sua infame apostasia, concebeu um ódio tão grande contra o batismo que ele procurava dia e noite os meios de cancelá-lo. Ele preparou para isso um banho com sangue de cabras e se colocou nele, querendo com esse sangue impuro de uma vítima consagrada a Vênus, retirar de sua alma o caráter sagrado do batismo. Essa conduta vos parece abominável, mas se Juliano tivesse atingido seu desejo, é certo que ele sofreria muito menos no inferno. Pecadores, o conselho que eu quero vos dar vos parecerá sem dúvida estranho, e no entanto, para conseguir o bem, é esse conselho, pelo contrário, inspirado por uma tenra paixão por vós. Eu vos conjuro, pois, de joelhos, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo coração de Maria, que mudem de vida, que vos recoloqueis no caminho que conduz ao céu e de fazer todo o que vocês puderem para pertencerem ao pequeno número dos eleitos. Se ao invés disso, vós quereis continuar a caminhar na via que conduz aos infernos, achai ao menos o meio de cancelar de vós o batismo. Infelizes de vós, se vos transportais ao inferno, tendo gravado em vossa alma o nome sagrado de Jesus Cristo e o caráter sagrado de cristão. Vossa confusão, por causa disso, será ainda maior. Fazei, pois, isto que eu vos aconselho. Se vós não quereis vos converterdes, ide a partir de hoje pedir ao vosso pároco para tirar vosso nome do registro dos batizados, a fim de que não reste mais nenhuma lembrança de que você era cristão. Suplicai ao vosso anjo da guarda de cancelar de seu livro as graças, as inspirações e os socorros que ele vos deu por ordem de Deus, pois infelizes de vós, se ele os lembrar. Dizei a nosso Senhor que ele retome para si a sua fé, o seu batismo e os seus sacramentos. Vós estáis apreendidos de horror por esse tipo de pensamento. Jogai-vos, pois, aos pés de Jesus Cristo e dizei-lhe, com lágrimas nos olhos e com o coração contrito: Senhor, eu confesso que até aqui eu não vivi como cristão. Eu não sou digno de ser contado entre os vossos eleitos. Reconheço que mereço a condenação, mas vossa misericórdia é grande e cheio de confiança em vossa graça. Eu protesto que eu quero salvar a minha alma. Deva eu sacrificar minha fortuna, minha honra e mesmo minha vida, contanto que eu salve a minha alma. Até aqui eu fui infiel. Eu me arrependo, eu deploro e detesto minha infidelidade e vos peço disso humildemente perdão. Perdoai-me, meu bom Jesus, e fortificai-me ao mesmo tempo, a fim de que eu me salve. Eu não vos peço nem riquezas, nem honras, nem prosperidade. Eu peço apenas uma coisa: a salvação da minha alma. E vós, ó Jesus, que dizeis? Aqui está a ovelha errante que voltou a vós, ó bom pastor. Abraçai esse pecador arrependido, abençoai suas lágrimas e seus suspiros, ou antes, abençoai esse povo tão bem disposto e que não quer mais buscar outra coisa que sua salvação. Protestemos, meus irmãos, aos pés de nosso Senhor, que nós queremos, custe o que custar, salvar nossa alma.
falemos-lhe com lágrimas nos olhos. Bom Jesus, eu quero salvar a minha alma. Ó benditas lágrimas, ó bem-aventurados suspiros. Eu quero, meus irmãos, mandar-vos novamente, hoje, todos consolos. Se, pois, vós me pedis meu sentimento sobre o quanto ao número dos eleitos, ei-lo aqui. Quer tenham muitos ou poucos eleitos, eu digo que aquele que quer se salvar, se salva, e que ninguém se perde se não quer se perder. E se é verdade que são poucos que se salvam, é porque existem poucos que vivem bem. De resto, comparem essas duas opiniões. A primeira, que diz que a maior parte dos católicos são condenados. A segunda, que pretende, ao contrário, que a maior parte dos católicos são salvos. Representai-vos um anjo enviado por Deus para confirmar a primeira opinião, que venha dizer-vos não somente que a maior parte dos católicos são condenados, mas que de toda essa multidão aqui presente, um apenas será salvo. Se você obedece aos mandamentos de Deus, se você detesta a corrupção do século, e se você abraça com o espírito de penitência a cruz de Jesus Cristo, você será então esse único que se salvará. Representai-vos em seguida que esse anjo volta entre vós, e que para confirmar a segunda opinião, ele vos diz que não somente a maior parte dos católicos são salvos, mas que de todo esse auditório uma só pessoa será condenada, e todos os outros se salvarão. Se você continua depois disso com vossas deteriorações, vossas vinganças, vossas ações criminais, e com vossas impurezas, vós sereis então esse único que será condenado. Para que serve, pois, saber se são poucos ou muitos que se salvam? Empregai-vos em garantir vossa salvação, certa por vossas obras, nos diz São Pedro. Se vós quiserdes, vós vos salvareis. Disse Santo Tomás de Aquino à sua irmã, que perguntou-lhe o que ela deveria fazer para ir ao céu. Eu vos digo a mesma coisa. E aqui está, como provo, minha asserção. Ninguém se condena se não peca mortalmente. Isso é de fé. Ninguém peca mortalmente se não quer. É uma proposição teológica incontestável. Logo, ninguém vai ao inferno se ele não quer. A consequência é evidente. Isso não é suficiente para vos consolar? Chorai os pecados passados. Confessai-vos bem. Não pequem mais no futuro, e vós sereis todos salvos. Por que, pois, tanto se atormentar, desde que é certo que para ir para o inferno é preciso pecar mortalmente, e que para pecar mortalmente é preciso querer, e por consequência não vamos ao inferno somente se queremos? Isso não é uma opinião, mas uma verdade incontestável e bem consoladora. Que Deus vos faça compreender e vos abençoe. Amém.